nós temos essa expressão: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Nós vivemos uma época muito complicada. Nós vivemos uma época muito complicada por causa de tudo aquilo que é dito, e é dito aos montantes, né? É dito em doses cavalares. A quantidade de informações que as pessoas têm recebido de várias maneiras, né? Pelas redes sociais, YouTube, etc. É algo assim que não pode ser mensurado. Tamanha é a brutalidade da quantidade de informações que as pessoas estão recebendo. E nós sabemos, por orientação da palavra de Deus, que isso tem que ver com o processo que está preparando o mundo para o anticristo vir, porque ele encontrará uma humanidade alienada. Haja vista que as pessoas não têm condições. O cérebro humano ele não foi feito para processar uma quantidade tão brutal de informações. Então, o que acontece? Hoje você consegue conversar com as pessoas sobre todo tipo de futilidade, porque não dizer todo tipo de imbecilidade. Mas para você conseguir conversar com as pessoas 2 minutos sobre algo que é relevante e sobretudo se algo for a palavra de Deus, que é o mais relevante, é só se o poder de Deus agir ali, devido à condição da mente das pessoas que foi levada a uma situação de indisponibilidade, de indisposição total para com a verdade. E aonde é que eu quero chegar aqui antes das crianças saírem? O texto ele começa referindo-se à casa do Senhor, que é o local em que, pela história, as pessoas deveriam se dirigir para receber as instruções de Deus, para aprender a respeito do que Ele é e do que Ele quer. Irmãos, nós não podemos ter naquela salinha de lado desse ministério e nem de outros ministérios um concurso intenso de pessoas entrando e saindo sem necessidade. Eu não estou falando que as mamães que têm suas crianças não podem fazer, não devem fazer, cuidado, está com bebê, está com criança, mas é porque às vezes além da mãe e de suas crianças tem necessidade, tem mais gente lá, tem adolescentes, tem jovem, tem um, tem outro, entra, conversa, e Deus está tentando falar com o seu povo na palavra, na pregação. Quando o horário do culto começa, tem que ficar ali na porta uma pessoa para receber os outros, pessoas que muitas vezes não são crentes, né? E precisam ser recebidas. Aqueles que são crentes, vamos entender isso aqui como algo que tem que ser permanente. Aqueles que são crentes maduros, você viu que a oração está sendo feita? Você viu que a leitura da palavra está sendo feita? Você não chegou antes? Então fica em pé. Antes de você adentrar, espera a oração terminar, espera a leitura terminar, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eu me lembro que teve um período da minha vida em que eu fui funcionário da segurança. Eu citei isso aqui antes já. E eu era bem jovem, ia ali brincando e estava sendo lavrado ali um flagrante. E aí o senhor, um delegado muito mais experiente, ele vê na minha condição inapropriada, né, para a seriedade do que estava acontecendo ali, ele pega, não se dirige a mim, literalmente, mas ele levanta a voz, que com muita classe, ele diz o seguinte: eu quero que os que estão aqui dentro dessa sala saibam que eu estou lavrando um flagrante, eu não estou aqui brincando, não é? Quando chega um oficial de justiça na sua casa, se acontecer, você não vai tratar ele com piada, com falta de atenção, porque ele vai dizer para você: olha, eu represento o Estado aqui, me considere como alguém que representa o Estado. Está entendendo? Da mesma forma não, irmãos, com uma compreensão que valoriza infinitamente mais a Deus e a sua palavra, nós devemos nos reunir.
nós devemos ter a reverência para com Deus e a sua palavra quando o povo de Deus está reunido, né? As pessoas não pegam ônibus daqui para Brasília, daqui para Ocidental, para Lusiânia, e descem várias vezes para ir no banheiro, não é verdade? Eu vejo ali que até mulheres grávidas, elas não vão no banheiro várias vezes, não pedem para o motorista parar várias vezes, elas aguentam até chegar em casa. Pode haver uma situação especial, né? Uma situação que se justifica. A gente não está aqui radicalizando, mas está falando de algo. Sabe por quê? E aqui eu termino, antes das crianças. Nós chegamos numa situação em que aquilo que estava muito ruim piorou. Eu tenho tentado incutir nos irmãos, às vezes, o entendimento da classificação do tempo em que a gente vive, né? Porque diziam que nós estávamos vivendo a época da pós-modernidade. Essa vem representada pelo relativismo dos absolutos, né? Olha só que acontece, o relativismo dos absolutos. Aí diz que essa época terminou, a pós-modernidade, agora entrou na modernidade líquida, onde o relativismo aí que piorou bastante. E isso afetou a igreja, a comunidade local, de uma forma mais prejudicial do que já estava afetando. Então as pessoas vêm hoje para congregar, as pessoas dirigem-se hoje ao local onde foi convencionado que haverá um culto, como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer lugar. Elas não têm dimensão de que ali está sendo tratado daquilo que é de maior relevância no mundo, é a palavra de Deus, né? Uma Michelle, obrigado, vamos aí com as crianças. Então, seguindo nessa direção, nós precisamos aprofundarmos naquilo que Deus está falando conosco. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. O texto do pregador, do Kohelet, né, que a palavra hebraica, o texto ele chama atenção para a tendência natural, para a realidade do homem natural, de aproximar-se de Deus do seu jeito, de tomar decisões com relação a Deus da sua maneira, de cultuar a Deus do seu modo. Veja, ele é claro, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É melhor ouvir. Quando se refere a Deus, desacelera, ouça mais, ore mais, aprenda mais da sua palavra. Quando diz respeito ao relacionamento com Deus, entre mais na madrugada em oração. Quando se diz respeito ao relacionamento com Deus, jejue mais, se quebrante mais. Você não está lidando com qualquer situação, você não está lidando com algo que é muito importante para esse mundo. Você está lidando com aquele que é o próprio Criador de tudo e de todos. Então o pregador está chamando a atenção para algo que não tem concorrente, algo que não pode ser comparado. Porque vivemos também numa sociedade onde as pessoas comparam coisas não comparadas, inclusive com relação à Bíblia. Nós temos muita gente falando muita coisa que cai bem aos ouvidos, é bastante aconchegante ouvir certas pessoas que ganharam espaço nas mídias, nas redes sociais, porque tem uma oratória, porque tem uma capacidade de convencimento louvável. Mas muitas vezes, quando você submete aquilo ao contexto, ao crivo bíblico, então você percebe que muitos desses pregadores, eles estão fazendo a comparação daquilo que não é comparável, não são coisas comparáveis. Então a colocação do pregador é nessa direção, é a casa do Senhor. Jesus, ele chega num dado momento do seu ministério, já caminhando para a crucifixão, e ele entra naquele prédio, naquela arquitetura que não era a casa do Senhor, mas representava o propósito de Deus em habitar com os homens.
drástica. Ele rompe com todas as tradições que estavam ali em exercício, com todas as práticas que estavam bem arraigadas, não só no lugar, mas na cabeça das pessoas. Ele implode mentalidades, ele toma uma atitude que choca, ele toma uma atitude que leva as pessoas a uma análise profunda de forma inevitável. Ele diz o seguinte: isso aqui não é o que vocês estão pensando, não. Aqui não funciona assim, não. Você pode fazer o que você quer, aonde você estiver, mas quando se refere a mim, ao meu Pai, não é você que define o modo operandi. E ele define dessa maneira: o que vocês estão fazendo aqui coloca vocês, tipifica vocês como ladrões. Ele tipificou criminalmente. Vocês são ladrões e salteadores. As pessoas, elas vão sendo levadas a uma degradação cada vez mais profunda quando elas perdem a oportunidade de serem tratadas, de ouvir por parte de quem realmente foi qualificado para ensinar. E isso dizia respeito àquela geração do tempo de Jesus. Isso diz respeito a qualquer geração. Quando as pessoas, elas têm pressa em falar, elas têm pressa em fazer. Quando as pessoas, elas têm uma inclinação no sentido de se aproximar de Deus do seu modo. Eu não sei quem foi o escritor, não lembro, mas ele diz o seguinte: tudo que uma pessoa é resultado. Tudo que a pessoa é no seu caráter, tudo que ela faz, que ela pensa, ela sente, ou melhor, tudo que ela faz, ela fala, é resultado daquilo que ela pensa com relação a Deus. O conceito que você tem com relação a Deus, fatalmente, ele vai moldar um caráter em você, seja no mal ou no bom sentido. Tudo que a pessoa fala, a pessoa faz, aquilo que ela é resultado do que ela pensa em relação a Deus. E aí o escritor, ele coloca isso: ouça, fale menos, ouça mais. Ele insiste para que as pessoas tenham uma atitude no sentido de serem discípulos. Apressem em pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Ele está nos céus e na terra. Porquanto sejam poucas as tuas palavras. Você já percebeu aquilo que eu falei no começo? Como as pessoas, elas estão com uma dificuldade muito grande de serem contemplativas, de parar para apreciar aquilo que está ao seu redor, que lhes é benéfico. As pessoas não se contentam com nada. As pessoas não têm paciência com nada nem com ninguém. Elas foram levadas a uma voracidade cada vez maior de conteúdo. Aí você entende que já é fato comprovado por cientistas de renome, de que a mesma substância, ou o mesmo hormônio que é ativado quando se usa cocaína, causando dependência, ele é ativado com a continuidade ou com o vício dos likes. Existem clínicas de tratamento de viciados virtuais, principalmente em países asiáticos, Estados Unidos, já existe, já é fato. Eu estou citando isso aqui por quê? Há um comprometimento cada vez mais veloz da capacidade de se assentar para ouvir, entende? E de se assentar para ouvir principalmente a palavra de Deus. Eu, como pastor, eu vivencio isso ao longo da minha vida. Quem ensina, quem prega, sabe como hoje é difícil você alcançar. Às vezes não, sempre você, na condição de pregador, de professor, de ministrando a palavra de Deus, que leva a sério o seu ministério, você se desdobra na esperança de que as pessoas serão alcançadas. E você pensa: não é possível que isso que foi dito não vai mudar essa pessoa, não é possível que ela não ouviu, não é possível que não houve sensibilidade nela para o que foi dito de forma tão clara da parte de Deus. Qual não é a sua frustração? Ou quão profunda não é a sua frustração? Isso é o longo da vida.
no meu caso, ao longo de mais de 30 anos de ministério pastoral. Quão grande era a sua frustração ao saber que aquilo ali produziu efeito nenhum? Você se pergunta como pode a pessoa ser indiferente. Se estivesse tratando de outros assuntos fúteis, a pessoa teria uma outra disposição mental, emocional, né? Então, nós entendemos por esse texto que existe uma necessidade urgente de sermos curados pelo único instrumento que Deus escolheu, a sua palavra. E para ser curado você tem que se assentar para o tratamento. Você tem que se deitar muitas vezes para o tratamento. O médico manda você se deitar. Você fica à disposição do tratamento. E é o que ele coloca, a necessidade de você se abrir para aquilo que pode salvar a sua vida, que é a palavra de Deus, né? E é muito importante, irmãos, que compreendamos a relevância da comunidade local, a comunidade cristã local, porque quando a gente fala dessa condição de alienação, essa condição em que as pessoas não vê mais nada como concreto, né? A modernidade dita isso, nada é concreto, tudo é relativo, nada tem tanta importância, nada está me dando, tudo é flexível. Então, quando você analisa esse contexto, você percebe a doença das pessoas. As pessoas são doentes. É conduzidos por esse relativismo que você tem casamentos cada vez mais antigos, doentes. Você tem relacionamentos entre pais e filhos cada vez mais doentes. Você tem relacionamentos entre patrão e empregado, entre pastores e igreja, de um modo geral. Como tinha dito antes, os relacionamentos estão em chamas. Eles estão enfermos. As pessoas estão cada vez mais doentes, porque elas foram levadas a essa condição de indisponibilidade para o tratamento, e elas estão convivendo com aquilo que é de mais mortal que existe, o avanço do pecado. E ele continua explicando sobre o que estamos falando. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos, dos sonhos e do muito falar, palavras nessas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes nem cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o teu voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmãos, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Eu tenho aqui um prato cheio, eu tenho aqui munição de sobra para convencer os irmãos a serem melhores ofertantes, melhores dizimistas. Eu tenho aqui uma palavra que, se eu quiser usar da habilidade, da capacidade de oratória, a condição financeira da igreja, ela melhorará bastante, porque é exatamente isso que é feito, os votos. Coloca-se isso aqui como uma técnica de convencimento das pessoas, para elas se tornarem mais generosas na prática de dízimos e ofertas. E as pessoas fundamentam isso. Olha, está aqui a Bíblia dizendo sobre os votos. Aí vai lá para o livro de Deuteronômio, para todo o contexto do Novo Testamento, colocando que é preciso que, se você fizer um voto, você falou que ia dar tanto, você falou que ia cumprir isso, então cumpre. Irmãos, olha, o texto bíblico, seja ele qual for, sem contexto, ele só se presta ao engano, unicamente ao engano. O que nós temos aqui é a revelação progressiva da palavra de Deus, mostrando o quê? Mostrando a incapacidade do homem de chegar diante de Deus com uma oferta verdadeiramente aprazível. Eu não estou falando oferta de dinheiro, a oferta da vida dele, a impossibilidade dele chegar, dele se aproximar. Ele não pode ir, você foi morre. Moisés conversou com Deus certa feita: você vai me pôr colocar sobre a penha, porque se você me ver, você morre. Se vier de você a decisão de você se aproximar de mim para me ver, para me descortinar, para me descobrir, você vai morrer. O homem e ele diz aqui: você é homem e ele é Deus. Segura aí, desacelera aí, porque você é homem e ele é Deus. Então, o que nós temos aqui no contexto é um desastre pela história humana
das pessoas quererem o quê? Se aproximar de Deus do seu jeito, se aproximar de Deus da sua maneira. Nós temos a questão do mérito humano que tenta se impor. Você é homem e ele é Deus. Por isso que no versículo 7 ele vai falar: teme a Deus. Esse versículo que vai cruzando aí a literatura sapiencial o tempo todo, o temor de Deus. Você é homem e ele é Deus. Você vai se destruir se você tentar aproximar-se dele da sua maneira, do seu modo, com seus méritos. Aí nós temos as situações trágicas, né? Bem trágicas na história, de homens como Ofni e Finéias, ali pelo capítulo 10 de Levítico, né? Aliás, perdão, Nadab e Abiú, né? O exemplo de Ofni e Finéias, quando pega a arca e vai proceder-se totalmente, todos eles são mortos. Nadab e Abiú, Ofni e Finéias. Você tem o caso trágico de Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel. O que você tem ali? Saul, ele se dirige a Deus, ele vai a Deus sem que Deus tenha vindo a ele. Ele se acha no mérito de ir a Deus, que a palavra volta aqui, hebraico, no sentido geral, ele é intercambiável, né? Dizendo respeito ao sacrifício, à adoração, à oferta. Deus, por graça, desde sempre, desde o Antigo Testamento, ele falou para o homem: eu quero ser adorado assim. Vem de mim o modo como você deve se aproximar. Vem de mim as diretrizes, a forma, modo operandi, como eu quero que você se aproxime de mim. Então se assente para saber como é que eu quero que você se aproxime de mim, para o seu culto não se tornar uma abominação, para a sua tentativa de oferta não se constituir, na verdade, em afronta. Sente-se aí, vai ser discipulado, vai ser tratado, para que você não seja despedaçado. Gaste tempo no ministério sério, que tem compromisso com a verdadeira palavra, para que você possa ser exitoso na adoração, no louvor, na oferta da sua vida. A gente sempre tem cuidado, né, de falar dessa questão de oferta, pelas complicações que surgem do abuso desse nome. Eu me refiro que a oferta da sua vida, eu não estou falando de dinheiro, a oferta do seu ser. Você será provado, vá se sentar, para você saber como é que eu quero que você se relacione comigo. Gaste tempo nisso. Eu tenho uma prática comigo muito antiga, que eu procuro passar para os irmãos. Eu não consigo orar muito se primeiro eu não mergulhar na palavra, se primeiro eu não tiver uma fundamentação na palavra, não tiver um momento com a palavra de Deus. Entende? Porque por ela foi o instrumento que Deus escolheu para nos tratar, para nos orientar, para nos dizer como é que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então nós temos o caso de Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel. O que ele faz? Era para ele esperar. Aí você lembra do versículo 7 do capítulo que estamos lendo, de Eclesiastes 5? Teme a Deus, você é homem, fica no seu lugar. A expressão no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, quando diz que o dever do homem, tudo se resume nisso, o dever de todo homem é temer a Deus. A expressão hebraica ela é mais assim confrontadora, né? Porque na verdade significa dizer: isso é que é ser homem, isso é que é ser homem. Ser homem é isso, é temer a Deus. É a definição de ser homem. Quem realmente está bem resolvido com a sua identidade humana, ele está bem resolvido porque na direção de Deus ele sabe seu lugar. Ele não quis colocar-se no lugar de Deus. O que é que Salomão fala para Davi? Fala para Salomão antes dele morrer. Ele diz o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra, teme a Deus e seja homem. Ser um ser humano de verdade é resultado de temer a Deus, porque Ele está na sabedoria. Você pode pegar conhecimento no Google, em vários autores. Agora, sabedoria você não vai ter fora do temor de Deus, fora
da consciência que esse temor te concede, você não vai ter. Você pode ser alguém intelectual, você pode ter uma biografia vastíssima, agora sabe, há muitas pessoas muito cheias de conhecimento, muito cheias de diploma e que terminam na desgraça, na miséria, porque sabedoria você não vai conhecer, você não vai alcançar por mérito próprio, não vai alcançar nas fontes humanas. Ela é resultado do homem que se prostra, que se dobra diante de Deus, reconhecendo o seu lugar, o seu espaço. Eu sou homem e eu estou aqui no meu lugar prostrado, eu estou aqui no meu lugar ajoelhado, eu estou aqui no meu lugar condicionado à vontade dele, para eu entender o propósito dele nesta breve vida, nesse breve momento de vida que ele me concedeu. Porque se eu não me colocar, se eu não me prostrar, se eu não me humilhar, se eu não me expor à sua palavra, eu não vou ter vida, eu vou existir. Ontem eu estava pregando sobre isso, anteontem de novo. Fora disso que ele coloca no versículo 7, as pessoas não têm vida, elas têm uma existência que, por mais glamourosa que seja, ela na verdade é miserável, ela é vazia. Fora do temor de Deus você não vive, você existe. E Jesus coloca isso: vocês não querem vir a mim para terem vida. Então é preciso que nós compreendamos tudo que essa palavra coloca para nós com relação à nossa aproximação, ao nosso compromisso. Eu estava falando de Saul, ele oferece o sacrifício. Havia um conflito, um problema internacional, uma guerra, e ele tinha que esperar. Samuel disse para ele: espera 7 dias. E à medida que a coisa se agravava, ele agiu em nome das circunstâncias e em prejuízo dos princípios. Todas as pessoas que estão sendo destruídas nessa associação ou na tentativa de relacionamento com Deus, é porque elas agem em nome das circunstâncias e em prejuízo dos princípios. Aquilo era exclusivo de Samuel. Saul faz o quê? Ele prostitui, ele usurpa, ele não respeita o ministério de Samuel, ele passa por cima. Irmãos, quando fala-se do temor de Deus, nós temos que também entender o seguinte: você é contemporâneo de uma geração que perdeu a capacidade de respeitar as autoridades verdadeiras. Uma geração que ela está caminhando para uma condição de ruína completa, porque as pessoas estão perdendo de vista essa definição verdadeira sobre autoridade. E o que nós vimos ali foi isso. Saul, ele se demonstra, ele se revela como alguém que perde a capacidade de definir verdadeiramente o que é autoridade. Qual a autoridade verdadeira? Então ele passa por cima e vai fazer o sacrifício dele, vai proceder, vamos colocar dentro do contexto, né? A atitude votiva dele, vai fazer a oferta dele para Deus do jeito dele. Ele faz isso. Quando ele menos pensa que não, chega Samuel e faz a mesma pergunta, aqui parafraseando, né? Que Deus fez para Caim: o que fizeste? O que você fez? Que loucura foi essa? E diz para ele: você procedeu loucamente, a sua atitude foi insana, o seu voto, a sua fé, a maneira como você se aproximou de Deus, determinou sua destruição. Determinou sua destruição. E ele coloca para Saul: é tarde, não tem mais jeito. Interessante, né? Que quando Salomão coloca isso aqui, se referindo ao homem e à sua tentativa de autonomia, a sua tentativa de autossuperação sem Deus, nós podemos sim fazer um link disso com a realidade de Saul, porque ele prossegue demonstrando esta postura: não, pequei sim, mas me honre perante os príncipes do povo, caminhe comigo, você é o homem de Deus, então eu errei, mas me prestigie, não me deixe ser exposto a ser. Estava preparado para isso, né?
a perspectiva de adoração, de louvor, de oferta dele, ela tinha essa motivação. Eu quero uma inserção nessa comunidade, eu quero ser aprovado. E a religião é importante para que eu esteja bem resolvido socialmente. Mesma coisa lá do capítulo 5, né, de Atos, Ananias e Safira, né? Eles entendiam que aquela doação mentirosa, vazia da verdade, iria garantir eles um espaço naquela comunidade. Então as pessoas procuram se aproximar com uma motivação que ela é em si mesma pervertida, ela é em si mesma abominável. Os motivos pelos quais as pessoas procuram servir a Deus, procuram adorar, procuram congregar, eles têm uma origem abominável. O texto aqui é atualíssimo, vai de encontro às N pessoas com as suas motivações, pessoas que estão livres para fazer, para agir, mas passou longe ali o propósito de Deus para as suas vidas. Ainda citando o caso de Saul, no capítulo 13 e no capítulo 15 de 1 Samuel, é a mesma coisa. No capítulo 13 ele vai e oferece o sacrifício. No capítulo 15 ele traz aquilo que não poderia ser trazido, Deus não queria. Ele traz para ser oferecido o que Deus falou que era para ser destruído. A mesma coisa, a mesma inclinação. Deus manda ele fazer juízo contra os inimigos do povo de Deus. Então quando vem Samuel, ele diz para Samuel: eu cumpri o mandato do Senhor, eu obedeci a palavra do Senhor. Olha o perigo aí, de você fazer uma adaptação da palavra de Deus à sua conveniência. Ele usa esse termo, se você for conferir depois no capítulo 15. Eu cumpri, eu honrei, eu obedeci a palavra do Senhor, do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. E Samuel diz: mas que balido, que mugido de bois é esse que eu ouço aí? Não, eu trouxe isso aí para o despojo dos inimigos, para fazer um sacrifício ao Senhor. Veja que quando nós lemos Eclesiastes capítulo 5, estamos falando do contexto da adoração, do louvor, do sacrifício, da oferta, do voto. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Então ele chega e diz: não, eu trouxe para oferecer ao Senhor. É onde Samuel vai, usado por Deus, falar algo que vai ser eternizado na vida de todo crente consciente. De todo crente consciente. Para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar, e prestar atenção, acatar, é melhor do que a gordura dos cardeiros. A partir do versículo 22, de Samuel capítulo 15. Porque a desobediência, ela é como a feitiçaria. Ele usa o termo rebelião, né? Desobediência, rebelião. A rebelião é como feitiçaria. E a soberba, a presunção, ela é como a prática da idolatria e dos cultos do lar. Ele pega ali todo um contexto próprio daquela gente ali do Oriente Próximo, onde as pessoas procuravam chegar a Deus através das suas práticas as mais variadas e as mais abomináveis. Era o conceito de Deus dele. Veja bem, todas as vezes que a palavra de Deus fica de lado, como está ficando de lado para essa geração, essa é uma denúncia. É uma geração que está colocando a simplicidade do Evangelho de lado. É uma geração que está dizendo: a simplicidade do Evangelho está para mim. É uma geração que está dizendo: eu quero mais. Eu já fui pastor de pessoas que disseram para mim: não, olha, eu quero voar mais alto. Só o Evangelho não dá. Só a simplicidade do Evangelho não, eu quero voar mais alto. Então, essa é uma geração que ela está se caracterizando fortemente por essa prática. Coloca a palavra de Deus de lado.
E a esta colocação da palavra de Deus de lado, para termos um conceito de fé, um conceito de religião, um conceito de culto, um conceito de adoração, um conceito de louvor, um conceito de oferta, um conceito de voto, de acordo com a nossa visão da palavra de Deus. Não é a Bíblia, não é você. Isso aí é fruto das suas elucubrações. Isso aí é fruto da teologia particular que você desenvolveu ao colocar a palavra de Deus lá. Você chegou a essas conclusões por causa da sua teologia. A teologia de Saul. A sua teologia é a teologia de Saul. Eu cumpri a palavra de Deus, ou seja, eu tenho a minha teologia particular, né? Eu tenho a minha teologia privativa, né? Ela me é própria. Então eu cheguei a essa conclusão, fruto da minha teologia. Eu coloquei de lado a simplicidade do Evangelho. Então, o profeta, o homem de Deus, com relação a isso, ele diz o seguinte: você caiu na vala comum. O que você está sendo e fazendo, pondo de lado a palavra de Deus, te coloca na condição dos povos, de todas as gentes. Você caiu na vala comum. Você abriu mão de ser a referência para ser mais do mesmo. Você abriu mão. O Senhor te chamou para você ser referência, para você fazer diferença. Mas ao colocar a simplicidade do Evangelho de lado, você decidiu cair na vala comum. Você decidiu chafurdar-se na lama dos povos, né? Aquilo que Moisés coloca no capítulo 32 de Deuteronômio, dizendo o seguinte: abandonaram a fonte das águas cristalinas para se dirigir às cisternas rotas, para se dirigirem, para procurarem se descedentar com aquilo que é contaminado, com a realidade, com o que é próprio dos povos perdidos. Foi isso que vocês fizeram. Ele ainda prossegue dizendo: a rocha deles não é como a rocha nossa, povo louco. O que vocês estão fazendo? Então Samuel coloca para Saul isso: você abandonou aquilo que poderia te levar a ser relevante, e agora você vai ser insignificante. E diz para ele: sentencia. O teu voto, a tua maneira, a tua forma de ser já te custou tudo. O Senhor já virou o rosto para você. Você já perdeu o reino. Você perdeu o seu ministério. Aquilo que Deus tinha para você foi revogado. Não é seu. Não te diz respeito mais, porque você foi fazer aquilo que você quis, na sua visão bíblica particular. Você foi fazer o que você quis. Irmãos, eu disse hoje para uma pessoa de forma bem franca, eu disse: meu irmão, nesses dias difíceis, se você descobrir, se você encontrar um pastor sério, que serve a Deus de verdade, e ele morar a 100 quilômetros da sua casa, vá, valorize, dá valor, porque são dias difíceis, são dias de trevas, mais do que todos os outros tempos. Dê valor, corra atrás da genuína palavra de Deus, do genuíno Evangelho, para que a sua vida possa ser consolidada como uma oferta aprazível, como uma oferta realmente aceitável aos olhos de Deus. Quando no começo eu falei para os irmãos que nós temos aqui a revelação progressiva da palavra de Deus, mas acontece que mesmo no tempo do Antigo Testamento, Deus não estava falando para o homem fazer um voto para atender uma necessidade de Deus, porque essa é a impressão que se passa. Olha, eu fiz um voto para Deus aqui, que se Deus me atender nisso, naquilo outro, eu faço isso para Deus. Deus está tão necessitado, ele vai ficar tão mal se você não fizer esse voto e não cumprir. Pobre de Deus, se não tivesse gente como você que fizesse essas promessas para ele. Sabe lá o que seria de Deus? Então essa mentalidade pagã, essa mentalidade é idolátrica, e não é esse o pensamento do autor bíblico. O que está acontecendo em todo o contexto, quando se fala de voto, de oferta, de sacrifício, de adoração, é exatamente Deus mostrando para você: você não consegue fazer a oferta ideal, você não consegue fazer a oferta perfeita, você não consegue comparecer diante de mim de forma aprazível, se eu não agir na sua vida, se não for minha graça, minha misericórdia, minha compaixão. Você que é homem, que tem que temer a Deus, você não vai conseguir, você vai fracassar.
você vai ser destruído. Então tudo isso é posto quando se fala desses termos como voto, é exatamente para mostrar para o homem: você não consegue, você não vai ter êxito, você não consegue chegar à minha presença se eu não for a você primeiro, se eu não te der as condições. E eu te dei as condições através da minha palavra, através da palavra canônica, inspirada. Eu te dei as condições para você ter, correspondendo a esta graça, através do instrumento que eu escolhi, que é a sua palavra, para você ter condições de relacionar-se comigo, para você ter condições de crescer como oferta aprazível. Mas veja, aí é diferente. Não veio de você para Deus, veio de Deus para você. Por isso que ele usa o nome Senhor, que é uma expressão no hebraico, que é a expressão que se nos remete ao maior, essa expressão nos remete à maior impressão de intimidade com Deus que a Bíblia passa. Não tem nenhum nome na Bíblia como o nome Senhor para passar essa impressão de intimidade como esse nome. Esse nome, na verdade, algumas Bíblias colocam Jeová, é uma tentativa de traduzir o vernáculo, cujos valores vocálicos se perderam, porque o hebraico é uma língua consonantal, são 22 consonantes. Então, alguns dizem que a expressão de Jeová, o certo seria Yahuwah, não se sabe com 100% de certeza, mas o fato é que esse nome nós temos condições de afirmar, sem sombra de dúvida, que esse nome ele significa pelo menos a conjugação do verbo ser em 3 tempos, que é ele foi, ele é e ele será, para dizer para o homem: você está lidando com o Criador da eternidade, fique no seu lugar. Você está lidando com o Criador do tempo, você está lidando com aquele cujo nome significa a conjugação do verbo ser em 3 tempos: foi, é e será. Você é de agora, você é mortal, você é desse momento. O seu relacionamento com Ele deve pautar-se no temor. É uma referência, sem comparação na Bíblia, exatamente para dizer para nós qual que é o nosso lugar. Espero que isso fique bem impresso, repetido assim várias vezes. Espero martelarmos até isso ficar bem impresso na mente dos irmãos. Qual que é o nosso lugar, para que Deus possa nos tornar aceitáveis. Qual que é o alvo, irmãos, de todo crente? Antes do final do ano, ter um carro novo, uma casa nova, ter uma nova aquisição, ter melhor saúde. Não que essas coisas sejam erradas, mas elas não podem ser a sua prioridade. O alvo verdadeiro de todo crente, de todo homem de Deus, dizia John Stott, saudoso homem de Deus, o alvo verdadeiro de todo homem de Deus é ser aprovado. Esse é o meu alvo. Eu quero ser oferta aprovada. Eu quero um relacionamento com Deus que seja fluente, que cresça sem parar. Esse é o meu sonho de consumo, meu convívio com Ele, minha comunhão com Ele, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, pela comunhão. É isso que é a riqueza de todo salvo, o meu relacionamento com Ele. Se for possível, eu quero estar bem relacionado com todas as pessoas. Se depender de vós, vai que é o restante aí, tem o quê? Tem paz com todos. Se é possível, o crente ele é antissocial de propósito, ele precisa ser chato de propósito. Vocês sabem que existe aquele pessoal louco lá, xiitas, que estão bancando lá o Hamas. A palavra Hamas na língua árabe não significa isso que eu vou falar aqui não, mas na Bíblia é incrível. A palavra Hamas ela significa exatamente destruidor, aquele que promove barbárie. No hebraico é isso, aquele que promove atrocidades, Mas quando vamos entender o que a palavra de Deus está colocando sobre adoração, sobre louvor, sobre a nossa oferta, nós olhamos para o mundo ao nosso redor, para os valores que as pessoas defendem, para aquilo que as pessoas acreditam, para as bandeiras que as pessoas seguram. E as pessoas elas entendem que isso que eu estou fazendo, essa barbárie que eu promovo, é o meu culto a Deus, é o meu louvor
ao Deus que eu criei. Olha só, aonde nós podemos chegar se a nossa teologia for particular. A que conceitos nós podemos chegar quando a nossa teologia é exclusiva, é particular? E quando Deus coloca isso para esse homem, você foi posto de lado. Não é possível. Coloca para a saúde. O seu tempo passou. E voltando, já caminhando para a parte final da administração, ainda falando de voto, né? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes, porque votos não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi uma advertência, porque razão se iraria Deus por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Jesus chega no templo e coloca tudo aquilo que foi imposto aos irmãos e age da forma como ele agiu, deixando bem claro que é ele que na sua autoridade diz como é que ele quer ser servido, como é que ele quer ser adorado, como é que deve ser o nosso relacionamento com ele. Da mesma forma, em Mateus capítulo 5, ele coloca a proibição: não jures, não votes, não entre por esse caminho jurando nem pelo céu, nem pela terra. Não jures por Jerusalém. Não enverede pelo caminho aonde você divisa os seus méritos. Está entendendo? Mas seja o vosso falar, como é que é isso aí? E o que mais? Tipo, você deve ser maligno. Fatalmente, miseravelmente, nós cairemos nesse abismo de maldição quando nós nos aproximamos de Deus no nosso nome. O escritor aos gentios, falando da mesma coisa, tudo que for menos que o Evangelho, ou mais que o Evangelho, se alguém vier trazendo outra mensagem, outro Evangelho, no qual o mérito humano se coloque, no qual inexista a glória total para Deus e o mérito humano se imponha. Então Paulo definiu isso como maldição, anátema. Se nós, ou ainda um anjo, Gálatas 1:8, né, e outras passagens, viermos trazendo para vocês outro Evangelho, isso é maldição, isso é morte, isso é destruição. E eu fiquei pensando, ainda hoje, conversando com alguém, eu estava dizendo o seguinte: essa semana eu falei bastante sobre isso que eu vou dizer aqui. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quando nós analisamos isso, nós chegamos à conclusão de que Deus fez o mundo para ser um templo. Esse templo é palco da oferta, palco do louvor, palco da adoração, palco da vida votiva, né, já que o termo que fala na palavra voto. Deus fez o mundo para isso, para o homem relacionar-se com Ele em santidade e temor nesse templo, é o universo. E eles estão fazendo as suas ofertas, os seus votos. O mundo está fazendo, desde a queda. Os seus votos, as suas ofertas, os seus sacrifícios, o seu louvor aos demônios, a Satanás, a ponto do autor bíblico dizer: eles estão fazendo isso para Satanás. O mundo inteiro jaz do maligno, faz votos, oferta, adora. Sabe o que? O texto ele é o tempo inteiro perturbador, no bom sentido, porque você não vai conseguir nunca escapar da sua condição de um ser que cultua. Você vai morrer, você pode professar a condição de ateu, mas você não vai ficar sem, você vai morrer como um ser que tem necessidade de adorar. Você foi feito com essa necessidade de adorar, de louvar, de cultuar, de votar, nesses termos que estamos colocando, nesse contexto. Então, a pessoa coloca de lado a simplicidade da palavra de Deus, a suficiência do Evangelho, e o diabo ajuda ele a desenvolver uma teologia. E como fruto dessa teologia,
ele vai ser um adorador de Satanás. É a realidade da maioria das pessoas. Elas adoram o inimigo. Jesus fala isso para a elite religiosa do seu tempo, dizendo: vocês têm por pai o diabo, vocês adoram ele. Está lá em capítulo 8. Vocês procuram satisfazer a vontade do vosso pai. A vossa vida aqui, parafraseando, é uma expressão de culto ao demônio, de culto a Satanás. Nós estamos diante de uma palavra, quando Jesus coloca o que ele coloca no templo em Jerusalém, aquilo remete ao mundo. A casa vai ficar deserta. Ela está repleta de vidas desertas. A casa, que era ali um exemplo de Israel, do ministério confiado a eles, mas que também nos permite colocar isso a nível de mundo. O mundo também é casa que deveria servir para adorar. Da mesma forma como o juízo de Deus virá sobre Israel rebelde, virá sobre o mundo também. Vai ficar deserto. Você tem uma sociedade onde os templos religiosos estão cheios. Os templos budistas estão cheios, os templos espíritas estão cheios, os templos da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, do Shintoísmo e etc. As mesquitas estão cheias de quê? De pessoas que adoram a si mesmos. Na verdade, o profundo adoram a Satanás, mas o diabo deu a eles um culto voltado para eles mesmos. Os templos religiosos estão cheios de pessoas vazias, que ofertam, sacrificam, adoram, votam, e essas pessoas estão cada vez mais vazias em si mesmas. Nós temos uma época de igrejas evangélicas também cheias de pessoas vazias. A casa tem ficado deserta e vai ficar deserta ainda mais. Pessoas que estão como casas desertas, sociedades que refletem esta verdade, casa deserta, mundo que reflete esta realidade da casa deserta. Fora do temor de Deus existe a perda do propósito, a perda do alvo, a perda do parâmetro. E aí essa perda se traduz no caos que está se intensificando, na destruição que está se intensificando, numa sociedade alcoolizada cada vez mais, narcotizada cada vez mais, né? Porque hoje está cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa que só bebe, que só usa bebida etílica, bebida inebriante. Um número muito grande de pessoas que começam com a bebida, elas também já descobrem a maconha, a cocaína e por isso vai. Está desse jeito. Uma sociedade então alcoolizada, narcotizada, erotizada. O livro de Eclesiastes, então, ele é muito atual. As pessoas estão correndo muito atrás do vento. Aí eu repito um termo usado em algumas pregações: os maratonistas do vento têm se multiplicado na nossa geração e também na igreja, e também entre o povo cristão. O que une todas as pessoas, independente de suas crenças, independente de suas ideologias, o que une todas as pessoas à margem da simplicidade desse evangelho, que leva as pessoas a uma condição verdadeiramente aceitável, aprazível, leva as pessoas a uma condição realmente de adoração que Deus requer. O que define as pessoas que estão fora disso, fora desse evangelho, é o que eu repeti N vezes na pregação, e vou falar de novo para vocês ficarem entendendo isso: a ausência do temor de Deus. Elas são perdidas em si mesmas. Elas vão por várias direções, porque elas estão perdidas em si mesmas, fora da direção que esta palavra nos dá. Quando as pessoas se colocam no seu lugar e respeitam o senhorio de Deus, que as trata, que as cura, que as levanta do chão onde elas estão, que as conforta, que verdadeiramente consola. Eu estou terminando já. Uma geração que está buscando consolo em tudo aquilo que não tem retorno nenhum. As pessoas são dependentes de tudo o que de
fato não consola, não conforta, não cura, porque as trevas não podem fazer isso. É o Senhor que cura de todas as enfermidades, como está no Salmo 103. É o Senhor que é capaz de curar a alma, curar o espírito, curar o corpo. É o Senhor que é capaz de levantar, só o Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome. Então as pessoas estão se tornando cada vez mais mendigos do afago de todo tipo de gente sem escrúpulo, porque não querem se sujeitar ao senhorio daquele que os fez para um propósito que realmente lhes leva ao objetivo, lhes leva ao sentido de viver, lhes leva ao resgate da vida verdadeira. Feche os seus olhos, muda a sua cabeça nesse momento. Olhe agora, conforme o que Deus falou ao seu coração. Internalize essa ministração desta noite, sobretudo entendendo: eu sou homem, eu não posso presumir que eu tenha capacidade de ser e de fazer algo fora do propósito de Deus para minha vida. Eu sou homem, eu tenho que me submeter, eu tenho que me abrir para ser verdadeiramente tratado, eu tenho que me abrir para ser verdadeiramente sarado, eu tenho que me abrir, eu tenho que dar chance aos processos de Deus através da sua palavra, para que de fato haja cura. Eu não vou conseguir me aproximar dele se eu me valer dos meus méritos. Os meus pecados vão se levantar cada vez mais com força terrível contra mim. Não vou conseguir, meus pecados vão me esbagaçar se eu procurar me valer dos meus méritos. Então eu tenho que me humilhar-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele vos exaltará em tempo oportuno. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele nos fará saber os seus decretos, os seus mistérios, os seus propósitos. É preciso descer do alto da nossa presunção, é preciso descer do alto da nossa soberba, do alto da nossa arrogância, é preciso descer do alto das nossas vaidades e nos aproximarmos dele quebrantados, despojados, e dizer para ele: Senhor, eu fiz besteira até aqui. Tem toda uma sucessão de besteiras. Eu desperdicei minha vida até aqui, porque não querendo aceitar que eu sou homem, eu me coloquei no lugar de Deus. Eu tentei usurpar teu lugar várias vezes e só me despedacei. Você é homem, teme a Deus, e você dará a Ele uma oportunidade de ter misericórdia da sua vida, de livrar a sua vida de se tornar uma mísera existência. Humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará em tempo oportuno. O Senhor a um abate e a outro exalta. Vem da mão dele abater e exaltar. Vem da mão dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós continuamos orando ao Senhor nesse momento, depois que o Senhor, por graça, misericórdia e amor, nos concedeu esta palavra. Continuamos aqui, Senhor, na dependência total de Ti, e te pedimos e te rogamos, Senhor, para que esta graça, esta misericórdia continue nos tratando, nos subjugando, nos humilhando, Senhor. Sim, que esta palavra, pela Tua graça, nos quebrante, nos humilhe, nos esvazie, Senhor, nos leve a sentir o quanto realmente somos pó, o quanto realmente não somos nada, ó Deus. E que o velho homem possa desaparecer, para que o Senhor apareça em nós. Que o velho homem possa sair de cena, para que o Senhor Jesus seja visto em nosso ser, em tudo por tudo. Ainda que o ônus que nos sobrevenha do tratamento nos penalize, mas o que importa é que venhamos a ter o verdadeiro ganho, sermos aprovados por Ti. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a numericamente pequena comunidade cristã da IDB Canangolândia. Ajuda os demais irmãos das demais comunidades cristãs desse bairro, desta capital, desse país, dessa geração. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos e a jogar para fora de nossas vidas tudo aquilo que é carne inútil,
que tem competido com a suficiência da simplicidade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a nos despojar de tudo aquilo que o inimigo colocou para tentar adulterar, prostituir e invalidar a suficiência e a simplicidade do Evangelho, e de forma que a nossa oferta das nossas vidas, o voto de nossas vidas, seja verdadeiramente aprazível aos teus olhos. É a nossa oração e súplica, no nome do Senhor Jesus. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja sobre todos os santos aqui e em toda a terra. Que a tua vida seja esta oferta aprazível aos olhos do Senhor. Que o Senhor possa olhar para a sua vida e ter na sua vida a oferta aceitável, a oferta aprazível aos olhos dele. Que em nome do Senhor Jesus, esse seja o desejo do seu coração, ser aceito, ser aprovado por Deus, ainda que apedrejado pelos homens, ainda que reprovado pelos homens, mas ser aceito por Deus. Que assim seja em tua vida, na vida de todo o povo de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém.